Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o que está tomando todos os holofotes do mundo é o cenário da Europa, mais especificamente na Alemanha e também da Ásia. Na Europa, a Alemanha acabou divulgando durante essa madrugada a produção industrial e também saíram aí a taxa de desemprego da zona do euro em si, que eu vou comentar as duas em seguida. E no cenário da Ásia, nós tivemos, por incrível que pareça, basicamente a primeira alta da bolsa chinesa no ano, praticamente isso. E no cenário dos Estados Unidos, nós tivemos uma membro do Fed dando um pronunciamento que foi visto com dois lados, vamos dizer assim, né? E também no final aqui do vídeo eu vou dar um contexto geral de que isso tudo tende a refletir para a nossa bolsa aqui no Brasil, né? Já começando pelo cenário que mais está impactando agora durante essa madrugada os mercados lá na Europa e refletindo para o resto do mundo, foram os dados de produção industrial que saíram da Alemanha, lembrando que a Alemanha é a principal economia da zona do euro. Então ela tem uma importância chave em sabermos se a zona do euro está expandindo ou contraindo. No momento atual que a gente vive, a gente tem que lembrar que o problema da Europa está sendo uma desaceleração mais forte do que o esperado. Basicamente a inflação por lá, ela teve uma desaceleração expressiva, ela vem caindo mais rápido do que o resto do mundo, aliás, até porque sua economia por lá está desacelerando mais rápido do que o resto do mundo também, né? Principalmente relacionado aos Estados Unidos. E a produção industrial que saiu agora na Alemanha durante essa madrugada veio mais fraca que o esperado. Inclusive, a anterior já tinha vindo uma queda de 3,3% no comparativo anual, e essa nova análise veio uma queda de 4,87%, ou seja, quase 5% no comparativo anual de queda. E inclusive até mesmo o mensal veio negativo. A previsão era que o mensal desse uma aliviada, uma estabilizada a 0,2, e acabou que ele veio também caindo 0,7. Então isso automaticamente gerou um pessimismo maior para as bolsas da Europa, que estão abertas agora durante essa madrugada, e estão negativas. Não muito negativas ainda, por conta de que também saíram aí os dados de taxa de desemprego lá da zona do euro, e acabaram vindo melhores do que o esperado. A taxa de desemprego da zona do euro como um todo baixou de 6,5% para 6,4%. Então deu uma aliviada nessa desaceleração generalizada na Europa por lá, né? E no segundo cenário que mais está fazendo preço para o mundo, vem do cenário asiático. Como eu comentei, basicamente, praticamente foi a primeira alta da bolsa chinesa como um todo por lá, e isso tudo está vinculado a um pronunciamento do Zhu Lan, que é o chefe do departamento de política monetária lá do PBOC, que é o referente ao Banco Central da China, tá? Lá eles chamam Banco do Povo. E esse otimismo das bolsas por lá veio porque ele deu uma entrevista na mídia estatal chinesa por lá, que o Banco Central deles pode adotar medidas de relaxamento monetário para impulsionar a economia por lá, e inclusive ele comentou em corte de compulsório. Lembrando que o compulsório, ele é basicamente o percentual do capital que todos os bancos são obrigados a deixar no Banco Central. Ou seja, quando ele diminui esse percentual que os bancos são obrigados a deixar com ele automaticamente gera mais liquidez para o mercado. Os bancos vão ter mais dinheiro para emprestar, automaticamente impulsionando o crédito chinês. E é o que mais está pegando, muito mais voltado também ao cenário imobiliário por lá, né? E eles estão tentando estimular cada vez mais, não só o cenário imobiliário, mas também o consumo interno chinês por lá, né? Para ressuscitar a China, que vem passando aí por um ano passado bem ruim e acaba começando esse ano também nessa mesma pegada, né? E a outra bolsa que subiu bem expressivamente por lá acabou sendo o Japão, e ela basicamente subiu aí mais de 1%, mas é mais reflexos do otimismo que nós tivemos ontem nas bolsas americanas de tecnologia, depois que nós tivemos um alívio na taxa de juros americana, né? Ela deu uma queda um pouco mais expressiva ontem, o que acabou tendo aí esse otimismo para as bolsas de tecnologia. E no cenário americano, já complementando, nós tivemos ontem um comunicado da Michelle Bowman, que é uma das membros do Fed, que é o Banco Central Americano, e nessa fala dela, ela se pronunciou dizendo que não é o momento para discutirem quedas de juros já em março. Então jogou um pouco de balde de água fria nas apostas que já estavam aí na casa aí de 60 e poucos, quase 70% de corte já em março, né? E isso gera, sim, uma precificação mais negativa para a bolsa, tanto é que os futuros americanos estão em leve queda agora durante essa madrugada. Lembrando que o que vai mexer os mercados mesmo é o dado que vai sair amanhã, que é a inflação ao consumidor americano, que sai amanhã às 10h30 da manhã. E já vindo para o cenário brasileiro, aqui nós não temos nada de muito relevante para sair, a não ser
aí a reunião que o Pacheco vai fazer para poder debater aquela MP da compensação da desoneração da folha, então, mas não é algo que faça preço para o mercado hoje. E o reflexo principal que nós temos agora durante essa madrugada, que pode respingar aqui para o Brasil, ele está um pouco misto, com um cenário mais otimista vindo da Ásia e um pouco pessimista vindo da Europa. Então, para hoje, nós não temos nenhuma definição muito clara de direcional para a Bolsa aqui no Brasil. Vai depender dos dados que vão sair ao longo do dia.